Presta atenção, rapaziada. Esse exercício aqui também é de quantidade de calor, porém eu tenho dois corpos envolvidos aqui. Eu tenho água num calorímetro. A primeira porção tem 60 gramas. Ó, 60 gramas está a 20. A outra porção de água, então é outro corpo. Ele tem 40 gramas e está a 80. Determina a temperatura final da água. Exercício clássico também, em que eu tenho mais de um corpo trocando calor. Eu tenho que lembrar que sempre que eu tenho mais do que um corpo trocando calor, a somatória dos calores trocados é igual a zero. Eles trocam calor até quando? Até atingir a mesma temperatura, que significa equilíbrio térmico. Então vamos pensar o seguinte, ó. O corpo 1. O corpo 1 tem uma massa de 60. É água. Então o Czinho da água é 1. Quem não lembra que o Czinho da água vale 1 caloria por grama grau Celsius, não tem problema. Pode chamar de Czinho que também vai dar certo. Temperatura inicial é 20. E a temperatura final eu não sei. Eu vou chamar de X. Já o corpo 2 tem uma massa de 40 gramas. O Czinho também é a mesma água, então é 1, ou pode chamar de Czinho também, não tem problema. Porém, a sua temperatura inicial é de 80 e a temperatura final eu não sei. Porém, eu tenho a certeza que será a mesma temperatura do outro corpo. Por quê? Porque eles vão trocar calor. Existe o famoso troca-troca entre esses dois corpos. A gente sabe também que o calor, no fundo, vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até atingir o que nós chamamos de equilíbrio térmico. O que significa equilíbrio térmico? Mesma temperatura. Então, por isso que se eu chamei de X a temperatura inicial do corpo 1, a temperatura final, será X também a temperatura final do corpo 2. Então, acabou o exercício. Agora só alegria pelo seguinte. Esses dois corpos vão trocar calor e eu sei que a soma desses calores é igual a zero. Então vamos lá. É o que macete do amarelo mais o que macete do azul igual a zero. M vezes C vezes delta teta. Delta teta é final menos inicial mais M C delta teta final menos inicial. Tudo isso igual a zero. Porque quando eu tenho mais do que um corpo trocando calor, somatória dos Qs igual a zero. Então ficou 60 vezes 1, 60. 60 vezes X, 60X. 60 vezes menos 20, menos 1.200. 40 vezes X, 40X. 40 vezes menos 80, menos 3.200. Tudo isso igual a zero. Então ficou 100x menos 4.400 igual a zero. Passa o negativo para lá, o 100 passa dividindo. É a mesma coisa de 4.400 dividido por 100. Os zeros vão embora. Significa 44 graus Celsius. É a temperatura de equilíbrio. É água morna que eu vou gerar, né? Quando eu misturo água fria com água quente, gero uma água morna de 44 graus.